ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu convido os irmãos a irem lá para o capítulo 13. Nós vamos fazer um estudo baseado nos versículos 4 a 13, do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 13. Hoje nós vamos falar sobre o amor. Mais uma vez eu convido a igreja para uma leitura alternada desse trecho da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 13. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Esses dias, conversando com uma família que foi pela primeira vez mãe, pai e filho num parque de diversões, e eles queriam experimentar irem na montanha-russa, e a montanha-russa era gigantesca, era enorme, era extremamente alta, e você tinha toda forma de travessia naquele percurso, aqueles loopings gigantescos, que é aquele círculo de aproximadamente 360 graus, no qual a carruagem fazia a volta. Você tinha subidas e descidas, voltas e voltas. E aí, um olhou para o outro e disse assim: eu não tenho coragem de ir. Eu não vou encarar essa. Vamos voltar. Vamos para uns brinquedos mais maneirados. Mas aí, a família me disse assim, que o pai segurou na mão da esposa. E depois a esposa segurou na mão do filho. E aí, um olhou para o outro e falou assim: se você for, eu vou. Não, você vai. Se você for, eu vou também. E aí, eles se fortaleceram em coragem e foram. E aí, aproveitaram aquilo que era um motivo de preocupação e de medo, se tornou um momento de prazer. Meus irmãos, como a união, como o amor faz toda a diferença nas nossas vidas. E aí, no vai e vem da vida, nas subidas e descidas da vida, o que a gente precisa é ter alguém que segure nas nossas mãos. O que a gente precisa é ter alguém que olhe nos nossos olhos e fala assim: se eu for, você vai comigo? E aí aquela pessoa que está amedrontada fala assim: se você for, eu te acompanho. E os dois irem juntos. Meus irmãos, na vida, a gente compreende a gravidade dos problemas. Mas o que é pior ainda, não são os problemas, mas é enfrentar os problemas
sem ter alguém que nos ame, sem ter alguém que segure nas nossas mãos, que olhe nos nossos olhos e diga: vamos em frente. O mundo precisa de amor. E Paulo escreveu essa carta justamente no momento que a igreja de Corinto precisava de amor. Nós vemos em todo o conteúdo da carta situações na qual existiam divisões na igreja, no qual as pessoas não se importavam umas com as outras, mas tão somente com elas mesmas. Você quer ver 2 exemplos? Quando nós vamos lá para o capítulo 3, Paulo fala assim: olha, eu queria dar para vocês alimento mais consistente, mas eu não estou falando aí espirituais, estou falando a carnais. Então eu tenho que voltar aos ensinamentos lá no começo, porque eu sei que existe ciúmes e contendas entre vocês, porque tem uma turma que diz assim: eu sou de Paulo, a outra turma diz assim: eu sou de Apolo. Existia divisão naquela igreja, aquela igreja precisava de amor. Quer ver outro exemplo? Quando nós vamos lá para o capítulo 11, que Paulo fala da verdadeira celebração da Santa Ceia, e ali, o que acontecia? A Santa Ceia naquela época, ela era ministrada, ela era praticada de maneira diferente dos nossos dias. Hoje você vem na igreja, os pastores ministram a ceia, mas naquela época as pessoas levavam alimentos e bebidas para a igreja, que a igreja não era em templos, mas era na casa das pessoas, e lá eles então faziam uma grande refeição juntas. As pessoas traziam os alimentos para a igreja, mas em vez das pessoas pensarem uma nas outras, haviam pessoas que chegavam e se empanturravam, e não deixavam o alimento para outras pessoas. Tinham pessoas que até mesmo se embriagavam. Então, Paulo diz assim: vocês estão se esquecendo da verdadeira celebração da ceia do Senhor. É preciso pensar nos outros. Vocês estão pensando só no ventre de vocês. Porque tem gente que vem e se empanturra. Tem gente que vem e que não tem nada para eles comerem. Meus irmãos, era uma igreja que precisava de amor. E hoje, passados séculos e séculos, o mundo ainda precisa de amor. E na noite de hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas características do verdadeiro amor, do amor regenerado em Cristo Jesus. A primeira delas é que o amor nessa vida, ele é parcial, ele é incompleto. Quando nós vamos lá para o versículo 9, nós vemos Paulo dizendo assim, que em parte nós conhecemos. É interessante que o conhecimento de Deus nessa vida, ele é parcial. Por mais que nós nos empenhemos na leitura da palavra, por mais cultos de estudo bíblico que a gente venha na quarta-feira à noite, por mais escola dominical que a gente assista, você pode ter certeza, o pleno conhecimento de Deus só vai ser desfrutado, experimentado lá na eternidade, no estado de glorificação, depois que Jesus Cristo voltar. Mas é interessante que a incapacidade do homem de conhecer plenamente as insondáveis grandezas de Deus não significa a sua incapacidade em experimentá-lo. E no amor é a mesma coisa. O amor perfeito e absoluto, totalmente completo, a gente só vai desfrutar no estado de perfeição lá no reino dos céus. Mas na travessia dessa vida, a experiência do amor, ela vai ser incompleta. Antes de experimentar a regeneração em Cristo Jesus, as pessoas que vivem na ignorância, elas têm um amor. Elas têm um amor. Mas, veja bem, é um amor incompleto. Sabe por quê? Porque elas só vão amar os seus amigos. Elas só vão amar aqueles que o amam. Mas aí quando você aceita Jesus como meu seu Salvador, quando você tem o conhecimento de Jesus Cristo na sua vida, acontece o quê? Um complemento desse amor. Ele passa a ser um amor
integral, porque você não vai amar só quem te ama, mas você também vai ser estimulado a amar quem não te ama, a amar também aqueles que te perseguem e te aborrecem. Mas veja bem, mesmo o amor regenerado pelo sangue de Jesus, que já vislumbra uma completude, porque ele ama não só quem te ama, mas ama também quem não te ama, mesmo assim, ele ainda é incompleto, ele apenas está caminhando para uma completude. Por quê? Porque, veja bem, é uma luta para a gente, apesar de compreender a importância de amar quem não nos ama, a gente exercitar e aplicar concretamente esse amor por quem não nos ama. E você tem que lutar contra isso, você tem que lutar contra a sua soberba, contra o seu orgulho pessoal. E aquilo é difícil, e muitas vezes a gente resiste em perdoar a quem nos aborrece, muitas vezes a gente resiste e é teimoso em perdoar aqueles que nos perseguem. Por isso que nessa vida o amor, apesar de ser já regenerado pelo sangue de Jesus, ele é incompleto. Ele é incompleto, mas ele apenas caminha para uma completude. Veja bem, mas no versículo 10, a gente vê que quando vier aquele que é perfeito, então aqueles que são incompletos serão aniquilados. Veja bem, quando vier aquele que é perfeito, quando Jesus Cristo voltar, aquele que é unicamente perfeito, aí nós que somos portadores de um amor em parte, teremos essa parcialidade do amor aniquilada, e aí nós seremos transformados em portadores de um amor completo. É interessante a gente compreender que esses momentos de imperfeição, eles vão passar, mas o amor em si, ele é eterno. Olha só que interessante, quando você vê lá no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de homem. Olha só, a gente está caminhando para um estado de completude do amor. Por enquanto, ele não é completo ainda, ele é imperfeito. Por isso, nós somos como meninos. O que é um menino? O menino é aquele que está passando por uma transformação biológica, fisiológica, para se transformar naquilo que ele haverá de ser, que é o futuro homem, o futuro adulto. Aqui na caminhada dessa vida, em termos de amor, nós somos como meninos, porque nós somos homens incompletos. Mas haverá um momento que quando Jesus Cristo voltar, aí sim nós seremos homens completos, como adulto que seremos. O amor, ele está passando por uma transformação. O amor, ele é eterno. Quando a gente vai lá para o versículo 8, a gente vê que o amor, ele não acaba. O amor, ele é eterno. Mas os seus estados evolutivos é que são transitórios, é que são passageiros. Aqui nessa vida, ele é incompleto. Mas lá no reino dos céus, ele vai ser completo. E tem uma segunda característica do amor que eu queria trazer para os irmãos, que nessa vida o amor ele é imperfeito. E aí você vai lá para o versículo 12 e você vê o seguinte: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Mas o que é esse negócio esquisito que Paulo está falando aqui, que a gente vai ver obscuramente, como um espelho?
Sabe o que é? É porque na época de Paulo existiam os espelhos, mas os espelhos não eram como o espelho que a gente tem na nossa casa, feito de vidro ali, que reflete nele a nossa imagem com perfeição, como realmente ela é, na sua exatidão plena. Os espelhos, naquela época, eles eram feitos com placas de bronze. E aí eu não sei se você já teve a experiência de olhar para algum adorno da sua casa feito em bronze, algum tipo de acessório, de joia feito em bronze. Quando você olha para ele, você vê a sua face, mas a sua face está toda distorcida, E aí você vê as suas feições dilatadas, você vê os ângulos do seu corpo todos disformes, você vê os traços da sua face todos distorcidos, porque o bronze, naquela época, era a única maneira disponível para o conhecimento científico para que fosse desenvolvido um aparelho, um objeto através do qual as pessoas pudessem contemplar a sua própria face. Então, você via a sua imagem distorcida, como em espelho. Meus irmãos, mas aí vai chegar o momento, que nem Paulo diz aqui, que agora a gente olha obscuramente, mas então veremos face a face. Queridos, vai chegar uma hora que a gente não vai ver num espelho de bronze tudo distorcido, mas a gente vai ver face a face, o homem vendo a Deus face a face em perfeição, lá no estado de glorificação, quando Jesus Cristo voltar, e aí tudo vai ser perfeito, e aí você vai ver aquele a quem a tua imagem e semelhança se refere. Quando a gente está falando sobre imagem que a gente vê, a gente lembra do quê? Da imagem e semelhanças de quem nós somos, que é de Deus. E aí, antes da queda, o homem, em Adão e Eva, era a imagem e semelhança perfeitas do Senhor. Mas aqui a gente não está falando de uma semelhança física, mas a gente está falando de uma semelhança virtual. Virtual no sentido de se relacionar a dons e a virtudes. Essa semelhança com Deus não é física, mas ela é virtual, porque Deus é espírito, como fala lá em João 4:4. Mas se é uma semelhança virtual, é porque Deus, Ele compartilha com a gente, Ele semeia para os regenerados caracteres da sua aparência espiritual, virtuosa. Quais são? Primeiro lugar, o que a gente está falando hoje aqui, o amor. Se a gente ama hoje é porque Deus nos amou primeiro. Não é verdade? Que nem diz lá na primeira epístola de João. Qual é um outro dom comunicável? Que os irmãos sabem. O pessoal da escola dominical. Qual é um outro dom comunicável do Senhor? Vamos citar mais dois. A veracidade, que você pode falar, seria o quê? Vamos falar isso em outra palavra. A santidade. A santidade. Nós temos o amor, que é dom comunicável, a santidade, e outro dom. A santidade leva à humildade, mas eu citaria como um terceiro dom comunicável do Senhor, a sabedoria. Olha só que legal. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, por quê? Amor, santidade e sabedoria, só os seres humanos têm. E é assim que a gente se torna parecido com Deus. Mas depois veio a queda. E aí depois, essa imagem e semelhança perfeita, como você vê a sua face no espelho hoje, ela foi como alguém que arremessasse um espelho ao chão, ela foi totalmente destruída, e os estilhaços se separaram um dos outros. Mas aí,
você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, e essa imagem e semelhança do Senhor em você, ela é restaurada, mas ela é restaurada parcialmente. E aí eu gosto de usar uma ilustração que é muito interessante. Sabe quando você deixa cair seu celular no chão, e aí quebra a tela dele, só que ela não espatifa, ela não estilhaça, mas ela fica toda trincada, toda rachada, mas ainda junta, e aí você pode usar seu celular, você vai ver a pessoa ali, tudo, mas está tudo estilhaçado. É assim hoje a nossa imagem e semelhança do Senhor. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de ver uma exposição de telas pintadas a óleo, lá na Pinacoteca do estado de São Paulo, na capital do estado de São Paulo, ali do lado da Estação da Luz. E lá estava tendo uma exposição de grandes nomes da pintura contemporânea brasileira. E eu fui lá ver as obras de arte. E aí você precisa de ver cada retrato, cada paisagem mais linda, uma mais linda que a outra, uma mistura de contrastes de cores, de pinceladas, que mudaram toda a história da arte contemporânea, inovadoras, arrojadas, lindas. Mas aí, você chegando mais de perto, você via ali o quê? Aquelas gravuras pintadas a óleo, elas já tinham 100, 150 anos, 50 anos, e submetidas a variações climáticas, e a variações de temperatura, a umidade e seca, e também por causa, sofrendo as nuances do tempo, você olhava mais próximo e você via as rachaduras, aquela tela a óleo sofreu ressecamento, e ela estava toda rachada. Queridos, olhando mais de perto, cada um de nós também temos nossas rachaduras, e é assim até a volta de Jesus Cristo. Mas o fato da gente ter rachaduras no nosso amor, isso não impede que esse amor seja verdadeiro. Até lá, até a volta de Jesus Cristo, esse amor que é regenerado pelo sangue de Jesus, que você tem no seu coração, que eu tenho, ele é incompleto e ele é imperfeito. Mas o fato aqui que é muito interessante, o fato dele ser incompleto e imperfeito, não significa que ele não seja verdadeiro. Ele é verdadeiro e regenerado, apesar de incompleto e imperfeito. E aí, meus queridos, a gente tem algumas aplicações práticas para isso que a gente está falando. Quando a gente compreende a imperfeição e a parcialidade do amor nessa vida, a gente passa a compreender mais o próximo. E aí a gente vê aquele irmão que já aceitou Jesus, como você já aceitou, que está com você na igreja, e que muitas vezes ele dá uma pisada de bola, muitas vezes ele dá um deslize, muitas vezes ele dá um vacilo, alguma vez ele fala alguma coisa que não deveria, e aí você se ressente, você se machuca. Saiba de uma coisa, se ele faz isso, não é porque ele é perverso, mas sabe por quê? Porque o amor que existe dentro dele, nessa vida, assim como na tua, é imperfeito e incompleto. E aí, você vai passar a desenvolver as virtudes dos versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Sabe aquelas coisas lindas e maravilhosas que Paulo fala no começo do trecho que a gente leu? O amor, ele é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso só é possível quando você compreende que aquela pessoa que te machuca e te persegue, que está dentro da sua casa, que dorme com você, do teu lado na sua cama, que é sua esposa ou seu marido, o teu filho que muitas vezes dá trabalho, aquele irmão
que está trabalhando com você na UPA, na UMP, na UPH, na SAF, e que muitas vezes te persegue, te aborrece, ele faz isso, não é porque ele é perverso, mas porque o amor dele, lá dentro, é imperfeito e incompleto, mas mesmo assim é verdadeiro. E aí, quando você compreende essa imperfeição e essa parcialidade desse amor, você passa a ser mais paciente, a tudo suportar. O verdadeiro amor tudo suporta. É interessante que esses dias eu estava lendo a biografia de um grande bandeirante que desbravou o interior do Brasil, saindo lá da cidade, da província, lá na época do Brasil colônia, de São Sebastião do Rio de Janeiro, e vindo para o interior de Minas Gerais à procura de esmeraldas. É a história do bandeirante Fernão Paes Leme. Fernão Dias Paes Leme, que tem a rodovia lá no estado de São Paulo, Fernão Dias, que é feita em homenagem a ele, porque o trajeto da rodovia é o mesmo do trajeto que ele caminhou há séculos atrás. E ele foi um homem conhecido como caçador de esmeraldas. E ele veio para o interior de Minas caçar esmeraldas. E aí ele trouxe a bandeira de Portugal, da metrópole do Brasil, que naquela época o Brasil era colônia de Portugal. E aí existia uma lei que, se houvesse traição durante o percurso daquela comitiva, a pessoa que traísse uma liderança, o comandante ou vice-comandante, ela era julgada a pena de morte. E é interessante que Fernão Dias, ele, antes de ser casado, ele teve um caso amoroso com uma índia. E nasceu, então, um filho que ele tinha, mestiço, mas que ele muito amava. E esse filho mestiço dele era um mateiro. Mateiro é o homem especialista em adentrar nas matas e nas florestas. E ele levou o seu filho. E o mais impressionante de tudo, aquele filho conspirou para matar o pai, porque ele não queria mais adentrar dentro do território brasileiro, porque aquilo estava custando muitas vidas, era muito oneroso, era muito dispendioso. Então eles começaram a conspirar contra a vida de Fernão Dias. E ele tomou conhecimento. E aí o pai teve que julgar o filho num processo cuja pena era a pena de morte. E ele teve provas, porque ele foi flagrado conspirando em flagrante contra seu pai. E aí o seu pai disse assim: por amor de um pai a um filho, eu te perdoo de todo o meu coração. E eu te tiraria do cadafalso, tiraria a corda do teu pescoço e te abraçaria nos meus braços. Mas por causa que agora eu não julgo um filho, mas eu julgo um subalterno da coroa de Portugal, eu tenho que te condenar à morte. E mandou ele ser enforcado. Mas eu queria dizer isso que... Por que eu estou dizendo isso? Porque o verdadeiro amor tudo suporta. Suportou até uma traição, visando a morte de um pai. Meus irmãos, o amor tudo suporta. E é interessante que aqui no versículo 13, nós temos Paulo dizendo assim, que a fé, a esperança e o amor, eles estão juntos. Mas a fé e a esperança vão acabar, mas o amor não vai acabar. Há mais ou menos 17 anos, houve o ataque terrorista comandado por Osama Bin Laden às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. E o mundo todo acompanhou as cenas daquele fatídico acontecimento. O avião Boeing batendo contra as Torres Gêmeas e labaredas incandescentes de fogo tomavam todo o prédio. E teve uma cena que me chamou a atenção, televisionada para o mundo todo, que muitas pessoas acompanharam e que eu queria compartilhar com vocês. As pessoas que estavam na Torre Gêmeas, elas não tinham alternativa, elas não tinham para onde correr. Se elas ficassem dentro
da estrutura predial, das torres, elas iam morrer pulverizadas, todas chamuscadas, por causa da alta temperatura do fogo incandescente que estava lá dentro. Se elas olhassem para o outro lado, elas não tinham outra alternativa, senão fugir do calor e de morrerem esturricadas nas labaredas, se jogando lá das alturas para morrer lá embaixo, numa queda livre de dezenas e dezenas e dezenas de metros. E aí, aquelas pessoas não tinham mais esperança, aquelas pessoas não tinham mais fé, realmente não tinha para onde fugir, mas elas tinham amor, porque uma cena me comoveu demais, pessoas que não tinham para onde escapar, não tinham mais esperança e não tinham mais fé, marido e mulher, eles se abraçavam, e lá de cima, entre as chamas, se arremessavam para morrer lá embaixo, se jogando abraçados, lá de cima. Eles não tinham mais esperanças, eles não tinham mais fé, mas eles tinham amor, e morreram abraçados. Meus irmãos, o amor vai durar para sempre. A gente falou que o amor é imperfeito nessa vida. E aí, pastor? Então a gente é incapaz de desenvolver esse amor, a gente vai viver sempre recebendo pancada dos outros, como se a gente fosse um saco de pancadas, recebendo soco, chute, e um espetando ao outro. Olha, não é bem assim, sabe por quê? Se você não pode fazer aquilo que está além das tuas cargas, quer ser perfeito no seu amor, você pode, ao menos, caminhar para um amor o menos imperfeito possível, o menos incompleto possível. Sabe por quê? Por um único motivo, e com isso eu encerro o nosso estudo dessa noite. Porque apesar do nosso amor nessa vida ser imperfeito e incompleto, existe alguém cujo amor é perfeito e completo, que é Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. E se você se espelhar nesse amor perfeito e completo, com certeza, o seu amor aqui na terra, pelos teus entes queridos, pelos teus colegas de trabalho, pelos teus irmãos na igreja, o máximo vai ser menos incompleto e menos imperfeito. E assim a vida vai ser menos dolorosa. Eu convido você a fechar seus olhos, a inclinar sua fronte mais uma vez, e juntos vamos orar. Senhor, a gente sabe que a gente não pode ser que nem Jesus nessa vida, ser perfeito. A gente não pode caminhar sem jamais tropeçar, mas a gente pode ser menos incompletos possíveis, a gente pode ser menos imperfeitos possíveis, unicamente porque houve alguém que nos amou primeiro, que é Cristo Jesus, e o sacrifício dele lá na cruz foi perfeito e completo, e se manifesta em nossas vidas até hoje, de maneira que a gente é capaz de perdoar um ao outro. Senhor, que a gente possa perdoar, sabendo que o amor que existe nas pessoas, apesar de ser incompleto e imperfeito, ele é verdadeiro. Se alguém hoje nessa igreja entrou machucado, por causa que o seu ente querido, seu filho o machucou, por causa que seu esposo, a sua esposa o feriu e o aborreceu, se alguém entrou aqui hoje porque algum irmão da igreja o perseguiu ou aborreceu, que possa haver perdão nessa vida, na certeza que o amor, ele é verdadeiro, apesar de imperfeito e incompleto, e assim a gente possa caminhar firmes e perseverantes em Cristo Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, perdoando pecados, fazendo que nós os amemos mais uns aos outros em Cristo Jesus, até a sua volta gloriosa,
na qual o amor vai ser eterno, completo e perfeito. Amém, Senhor.